Meu grupo vai falar sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. Esse grupo é composto pela Ana, Elisama, Jéssica e Nicole. Nosso curso é enfermagem, da professora Carla, e a matéria é fisiologia humana. Então, eu vou começar falando sobre os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Primeiro, um pouco sobre a função desse sistema. Então, as funções principais são produção dos gametas femininos, que são os ovócitos secundários pelo ovário, proteção e sustentação do embrião, produção dos hormônios sexuais, que são progesterona e estrogênio, também produzidos pelo ovário. Os órgãos que fazem parte desse sistema reprodutor é o ovário, tubo uterina, útero e vagina. Agora, falando um pouquinho sobre os órgãos internos, primeiro tem o ovário, ele é responsável por produzir os hormônios, como eu falei, progesterona e estrogênio, e ele também possui folículos ováricos. Esses folículos ováricos são unidade funcional, eles armazenam os óvulos, então durante a ovulação, ele libera o ovócito secundário, que é o gameta feminino. E esse ovócito secundário, posteriormente, ele pode virar o embrião, né, com desenvolvimento. A divisão do ovário é em córtex, que é a parte do folículo, e medula, que são os nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O próximo órgão interno é a tuba uterina. A tuba uterina é responsável pela fertilização do ovócito secundário e o desenvolvimento embrionário. Então, quando o ovócito secundário ele é liberado pelo ovário, ele vai pelas fímbrias, que é uma região da tuba uterina, ele vai para essa tuba e ali ele pode ser, se houver espermatozoide, ele pode ser fertilizado e gerando assim o zigoto, que é uma célula embrionária. Esse zigoto, ele é transferido para o útero para ser, então, continuado o desenvolvimento, né? Como ele é transferido, ele é por meio do epitélio simples ciliado que tem na tuba uterina, que leva, então, esse zigoto. Próximo órgão é o útero. O útero é um órgão muscular e oco, ele tem paredes espessas porque ele abriga o embrião durante o desenvolvimento embrionário. Ele é dividido em fundo, corpo e colo. O fundo é a parte mais superior, o colo intermédio, o corpo intermédio e o colo mais inferior, perto do canal vaginal. Ele é dividido em paredes, o perimétrio, miométrio e um endométrio. O perimétrio é uma parede serosa, o miométrio é de músculo liso, é ele que se contrai durante o parto, e o endométrio é uma camada mucosa interna. E por último tem o canal vaginal, ele é um tubo muscular de aproximadamente 8 a 9 centímetros. Então ele tem muita elasticidade que permite o parto, né, e também durante as relações sexuais. E ele possui um ímen, que é uma prega fina de mucosa, que está no ósseo da vagina, que também protege esses órgãos reprodutores femininos. Nos órgãos externos do sistema reprodutor feminino, primeiro a gente encontra o monte pubis, que é uma parte que possui pelos, ele está acima de toda essa região ali que está mostrada na foto. Ele é mais para proteção desse sistema, assim como os grandes lábios e os pequenos lábios. Os grandes lábios, eles são pregas cutâneas preenchidas por gordura, músculo liso e pelos. E são responsáveis por proteger, assim como os pequenos lábios, ou lábios menores, que são pregas arredondadas de pele. Eles não têm gordura, não têm músculo e nem pelos. Ali, nesses pequenos lábios, se encontra o ósseo da uretra e da vagina, e as glândulas vestibulares maiores e menores, que são... Nele tem lâminas laterais. Essas lâminas laterais, elas formam o prepúcio e possuem as lâminas mediais, que juntas formam o frênulo, que formam o clitóris. O clitóris, então, ali marcado em 3, é um órgão erétil que faz parte desse sistema reprodutor feminino. Em quarto, temos as glândulas vestibulares. As glândulas vestibulares, elas estão localizadas, as maiores, na porção superficial do períneo e nas menores, entre o ósseo da uretra e a vagina. E elas são responsáveis pela lubrificação vaginal. Na vagina, que está em número 5 ali representado, ela possui abertura para o canal vaginal, que é o órgão interno que eu já mostrei.
E por último, em sexto, que é aquele pontinho que está um pouco acima do canal da vagina, temos o ósseo da uretra, que é a abertura para a uretra, que faz parte do sistema urinário. Então. Bom, sobre a fisiologia agora. Os ovários são órgãos pares, tem-se o ovário direito e esquerdo, e dentro deles são originados os oócitos, que são gametas ou as células germinativas femininas. Além disso, os ovários exercem a função endócrina, de produzir hormônios sexuais. O útero ele é um órgão oco para onde o embrião é levado para se desenvolver, e ele é formado por 3 camadas concêntricas, sendo o endométrio, que vai sofrer alterações durante o ciclo menstrual, que vai permitir a primeira menstruação e sangramento. As tubas uterinas. Elas também são órgãos pares que ligam os ovários ao útero, conduzindo os oócitos liberados pelo ovário para o interior da cavidade uterina. E a tuba uterina é onde ocorre a fertilização. Bom, a vagina é um canal muscular que liga o colo do útero à superfície externa, através do ósseo da vagina. O monte do pubis é uma região rica em tecido adiposo e ela é localizada à frente da síntese púbica. Os grandes lábios são pregas cutâneas que protegem o ósseo da uretra, o clitóris e a vagina. E os pequenos lábios circundam o vestíbulo da vagina, também como fator de proteção. E o clitóris ele é um órgão erétil com grande quantidade de terminações nervosas sensitivas que atua exclusivamente na estimulação sexual. Bom, sobre a puberdade. Durante ela, o hipotálamo inicia gradualmente a liberação do GnRH, que estimula a hipófise a secretar os hormônios gonadotróficos, LH e FSH, e esses hormônios estimulam os ovários a produzir os hormônios sexuais femininos, levando à menarca, que é a primeira menstruação da mulher, que marca o início da vida reprodutiva. A menarca ela pode ocorrer entre 9 e 16 anos, com idade média no Brasil de 12 anos e 4 meses. Os primeiros ciclos menstruais costumam ser irregulares, e isso pode ser após a menstruação de 2 a 3 anos. Chamamos de menarquia o período fértil da mulher, e esse intervalo de tempo ocorre entre a menarca e a menopausa. E durante o menarquia acontecem os ciclos menstruais, ou pode ser chamado também de ciclos sexuais mensais. E a duração média do ciclo é de 28 dias, variando entre 25 e 35. E nesse período de 28, existem 2 diferentes ciclos que ocorrem ao mesmo tempo, que é o ciclo ovariano e o ciclo endometrial. E sobre a menopausa, é o período no qual há uma diminuição dos hormônios femininos a quase zero, onde a menstruação é cessada, e isso ocorre entre 40 a 50 anos devido ao esgotamento ovariano. Sistema reprodutor masculino, vou falar um pouquinho sobre os órgãos internos. Ele é dividido, tem os testículos, são um par de glândulas ovais que secretam testosterona e espermatozoide. O epidídimo, ele se localiza na parte de trás do testículo. Eles são 2 tubos enovelados que partem dos testículos. Eles são responsáveis pela maturação e o armazenamento dos espermatozoides. Ductos deferentes, estrutura subsequente do ducto do epidídimo, componente primário do funículo espermático. Possuem a função de transportar os espermatozoides em direção à uretra, além de serem responsáveis pela reabsorção daqueles que não foram expelidos. Vesículas seminais ou glândulas seminais, localizada entre o fundo da bexiga e o reto, acima da próstata. São glândulas responsáveis pela produção de um fluido que será liberado no ducto ejaculatório para neutralizar a acidez da uretra e da vagina. A próstata
É uma glândula masculina, secreta substâncias alcalinas que neutralizam a acidez da urina e ativa os espermatozoides. Os ductos ejaculatórios, tubo oriundo da união entre o ducto deferente e as glândulas seminais. As glândulas bulboretrais, formato semelhante ao de uma ervilha, está localizada posteriormente e lateralmente na parte membranácea da uretra. E a uretra é o canal destinado para a urina, mas no aspecto da reprodução é responsável por conduzir e expelir o esperma durante a ejaculação. Aí aqui na figura a gente pode observar o canal deferente, o epidídimo, os testículos, a vesícula seminal, a próstata, aqui é o pênis e aqui é o escroto. Agora eu vou falar sobre os órgãos externos. O pênis, ele é um órgão com uma formação tubular que tem em seu interior a uretra, sendo dividido em raiz, corpo e glande. E a uretra é o ducto terminal que serve de passagem tanto para o esperma quanto para a urina. E a bolsa escrotal, que é um saco de constituição fibromuscular que serve para armazenar e proteger os testículos e as estruturas ligadas a ele. O sistema reprodutor masculino é composto pela genitália externa, as glândulas acessórias, ductos e testículos. A genitália externa é formada pelo pênis e pelo escroto, que é uma estrutura em forma de um saco que contém os testículos. A uretra é uma via de passagem comum para o esperma e a urina, apesar de que isso não acontece no mesmo momento. O escroto é um saco externo para onde os testículos migram durante o desenvolvimento fetal e ele é localizado do lado de fora da cavidade abdominal, porque o desenvolvimento formal do espermatozoide necessita de uma temperatura que seja de 1 grau Celsius mais baixo que a temperatura do corpo. As glândulas acessórias masculinas e os ductos incluem a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulboretrais. E as glândulas bulboretrais e a vesícula seminal lançam suas secreções dentro da uretra através dos ductos. E as glândulas individuais da próstata se abrem diretamente no lúmen da uretra. Um pouco agora sobre a anatomia fisiológica do testículo. Ele está localizado no interior do saco escrotal e é constituído por numerosos túbulos seminéferos contorcidos contendo em seu interior as células de Sertoli, que são onde é produzidos os espermatozoides. E entre esses túbulos existe tecido conjuntivo de sustentação, contendo as células de Leydig, responsáveis pela síntese de secreção de andrógenos testiculares, que em sua maioria é a testosterona. O testículo possui estrutura lobular e cada lóbulo contém 2 ou 3 lóbulos. No ápice de cada lóbulo, os testículos seminíferos se unem e passam para a primeira parte dos ductos excretores. E os túbulos seminíferos retos são tubos curtos e retos que penetram o tecido conjuntivo denso do mediastinho do testículo, formando no seu interior sistema de pedaços irregulares revestidos por epitélio, que formam a rede do testículo. A função do testículo é a produção de espermatozoide, que transporta os genes para fertilizar o óvulo, e a secreção de andrógenos, que é a testosterona, que induz o desenvolvimento masculino. A espermatogênese ocorre em todos os túbulos seminíferos durante a vida sexual ativa, a partir da estimulação do hormônio gonadotróficos da hipófise anterior, e esse evento começa em média dos 13 anos de idade e prossegue durante a vida toda, assim, adulta, e ele só diminui na parte da velhice, entre os 50 e 80 anos de idade já começa a reduzir a quantidade desses espermas. O homem sexualmente maduro produz cerca de 200 milhões de espermatozoides, e a espermatogênese é um processo bem complexo, que ele envolve a produção de um grande número de células por mitose e a redução do seu complemento cromossômico à metade pela meiose. E a espermiogênese é o processo que envolve a reorganização do núcleo do citoplasma da célula com a aquisição de um flagelo, pois o espermatozoide imaturo ele consiste em 2 regiões distintas, a cabeça e a cauda. A cabeça contém o núcleo haploide
e a vesícula do acrosoma, contendo enzimas hidrolíticas que ajudam o espermatozoide a penetrar o ovócito para a fertilização. E uma das funções da testosterona é que ela é a principal responsável pelas diferenças do corpo masculino durante a vida fetal, pois os testículos são estimulados pela gonadotrina na placenta ainda, para produzir as quantidades moderadas de testosterona durante o período de desenvolvimento fetal, que também ocorre durante 10 ou mais semanas após o nascimento. E a partir desse momento, não há praticamente nenhuma produção de testosterona na infância, até os 10 a 13 anos de idade, que é a fase da puberdade masculina. E uma das funções da testosterona durante o desenvolvimento fetal é que ela começa a ser elaborada pelos testículos e são formadas ali em torno da 7ª semana de vida embrionária, e uma das principais diferenças funcionais entre os cromossomos femininos e masculinos, e o cromossomo masculino é induzido à secreção de testosterona pela crista genital em desenvolvimento recente, ao passo que o cromossomo feminino faz com que a crista secrete estrogênio. E uma das características também primárias e secundárias ao adulto, além da distribuição de pelos corporal, da calvície, da voz que é engrossada devido à testosterona, há também a pele e o desenvolvimento de acne, a formação de proteína, desenvolvimento muscular, o metabolismo basal e o equilíbrio hidroeletrolítico. E aí estão as referências do nosso trabalho. Obrigada.